mano, queria falar um negócio que vem acontecendo muito por aí. Que, mano, é simplesmente todo lugar tá lançando aí um joguinho de distração. Mano, simplesmente agora tá tendo uma epidemia, né, a gente pode dizer, né, epidemia de jogo de distração, mano. Eu queria falar disso, porque, caso vocês não saibam, tem um jogo famosíssimo, aí chamado Ark Riders, mano, famosíssimo. E, mano, é Ark Riders, acho que é assim que fala. Pô, mano, é um jogo de distração muito bom. E você pergunta, o que é um jogo de distração? O que é um jogo de distração? Não sei. Pô, mano, jogo de distração, é um jogo e que simplesmente você é jogado no meio do nada. E aí os caras chegam assim, você tem que pegar os recursos, levar pra sua base e assim vai. Pega recursos, leva pra base, aí você vai melhorando sua base, aí você, nossa, agora eu posso fazer isso daqui, eu posso ter uma crafting table. Aí você vai joga no meio do nada e mano, jogo de distração, ele é isso, é simples. E o interessante do jogo de distração, mano, o mais da hora dele, é que você simplesmente perde o personagem se você morre. Se você perde o personagem depois que você morre, você perde os itens que estavam com esse personagem, menos a base, né? É uma base, impossível você perder uma base. Mas é isso que é o da hora de jogos de distração, porque você perde tudo, aí você fica, não, os meus negócios. E isso que é o da hora. E aí, lançou um jogo aí de distração, que é basicamente isso, você cai no meio do nada, tem um mapa enorme, ele te joga no meio do nada e pronto, tá aí. Você agora tem que procurar recurso e tal. E Ark Riders, diferente dos outros jogos de distração, e qual eram os outros jogos de distração? Era o Tarkov, por exemplo. Pô, tenho absoluta certeza que você já ouviu falar de Tarkov. E, mano, Tarkov, eu acho que o erro dele é que não que ele é muito caro, eu acho que o primeiro erro dele é que ele não tem na Steam. Você jogar na Steam, acho que se eu não me engano, ele não tem na Steam. Deixa eu jogar na Steam, cadê? Não, tem na Steam. Pra mim, ele não tinha na Steam. Enfim, tem na Steam, estava errado. Mas, mano, teve um tempo que eu procurei, ele não tava na Steam. Ele só tinha no site dele. Agora eu não lembro. Pô, enfim, mano, tinha um Tarkov e, cara, o Tarkov, antigamente ele não era da Steam. Ele não era da Steam, isso eu tenho certeza. Agora ele tá na Steam, mas ele não era. Mas ele tinha esse problema, ele não era da Steam. E aí, quando finalmente lançou na Steam, ele saiu com um monte de problema. Ele não aí eu não vou abrir. E era isso. O Tarkov, ele simplesmente não abria. Ele só não abria. E aí ficava naquele, nossa, pô. E Tarkov, mano, ele era muito bom. Ele era a estrelinha do jogo de distração. Ele foi o primeiro, foi o que lançou tudo. E foi o Tarkov, não. Pô, agora a gente vai botar a banca. E basicamente, eu tenho a teoria que o Tarkov foi o cara que revolucionou o jogo de distração. Foi o pioneiro que mostrou pra todo mundo, tem um jogo aí, tem um modelo de jogo aí diferente e tal. Eu acho que Tarkov foi esse jogo. Pô, quem não lembra, mano, teve vários clipes de Tarkov aí, de vários streamers. E o outro detalhe importante de jogo de distração é o microfone aberto. Então, era muito legal jogar Tarkov com o microfone aberto e pá. Só que teve esse problema de Tarkov e ele acabou não rendendo. E ele teve todo aquele potencial extremamente perdido, porque assim, eu quero comprar Tarkov, eu tenho que criar uma conta no site deles, eu tenho que comprar uma chave de acesso e tem que logar no launcher deles. Meu Deus, que frustração. Aí teve isso. Aí depois, mano, foi lançando um monte de jogo de distração aí. Teve jogo de distração do COD que eu joguei, porque eu sempre quis jogar Tarkov e, né, teve esses problemas de Tarkov de ser da Steam. E o jogo de distração do COD, ele era bom, mas não era excelente. Tipo, era um modo ali, é distração. Pô, você quer matar sua vontade de jogar um jogo de distração? Tá lá, tem no COD Warzone aí de graça. Você mata à vontade, mas ele é a mesma coisa que nada, né? E aí o jogo de distração, mano, eles têm muito potencial. O tiro tava com potencial, só que ele tava escondido assim, ele tava tava numa caixinha assim, falava, não, esse potencial aqui, vai ficar aqui guardadinho, o potencial dos jogos de distração. E aí, mano, teve várias coisas, teve os rumores aí do jogo de The Last of Us, que o pessoal falou, não, vai ser um jogo de distração, o jogo live service de The Last of Us. No final, ele foi cancelado por causa das tretas internas lá da Sony. E, mano, foi até que a gente chegou no Ark Riders, que, mano, simplesmente
simplesmente virou, sei lá, o Fortnite dos jogos de extração. Porque ele basicamente popularizou muito mais os jogos de extração. E tipo, muito mais mesmo. E estourou a bolha. A Ark Riders estourou a bolha e foi, olha o jogo de extração aí. Olha o jogo, vai. Foi jogando. E, mano, o Ark Riders é muito bom, tipo, é muito bom. Ele é incrível, você tá num mundo apocalíptico, sei lá, que tem uns robôs e tem as raças. Cadê? Eu vou entrar na página da Steam dele pra mostrar. Mano, Ark Riders. E aí, é um jogo que tem tantos bots, que são bot mesmo, é literalmente os robôs, e os player mesmo. E é um jogo de extração básico, ele é muito legal de se jogar. Cadê? Aqui, ó. Mano, olha as fotos dele. Pô, tem uma ambientação da hora, ó. Tem os robôs, a gente luta contra os robôs. E vai passando por aí. Aqui, cadê? Aqui é o trailer de gameplay, né? Não. E, cara, ele faz o básico do jogo de estação. Cadê? Não tem nenhum de gameplay? O pai, mano. Mas, enfim, esse é o Ark Riders. E o Ark Riders, ele se diferenciou nisso, porque ele soube pegar o mindset do jogo de estação e ele meio que fortinalizou, acho que você pode dizer, porque ele é um jogo extremamente carismático. Você olha o design dele, pô, é carismático demais, ó. Olha esse trailer aqui, ó. Tipo, pô, uns robozinhos, aí você vai lá, não sei o que, derrota os robôs. Aí, ó, esses são os bots mesmo, que é literalmente os bots. E, mano, olha esse jogo, ele é muito legalzinho de se jogar, muito legalzinho. Convenhamos, né? Não é legalzinho de se jogar, não parece ser interessante de jogar, não te dá vontade de jogar. E ele tem umas skins, é o que nem eu falei, ele fortinalizou ele, deixou tudo mais, como posso dizer, ele não deixou tão sério que nem o Tarkov. O Tarkov, ele é muito sério, ele é muito pesado, ele, não, é um mundo pós-apocalíptico da Rússia, e eu não sei o que, aqui ó, Tarkov, ó, mano, Tarkov é muito pesado, ele é muito denso, ele é muito sério, e o Ark Riders, ele é cinza, ó, o Tarkov é cinza, e o Ark Riders, pô, ele é mais coloridinho, ele não é cinza, ele é mais amigável, ele tem robôs, já não é um mundo apocalíptico, mas ele é diferente, dá pra entender, e ele se destacou por causa disso, mano, e agora tá todo mundo jogando Ark Riders, e ele basicamente estourou aquela caixinha lá, lembra que eu falei, a caixinha de Pandora do jogo de estação que tava guardada, que ninguém ia abrir, e o Tarkov fechou pra ela pra sempre, mas não, ela abriu, e agora, mano, tá tendo um monte de empresa falando que vai fazer jogo de extração, o Battlefield falou que vai fazer jogo de extração, e um monte de empresa, e a que mais surpreendeu é que o PUBG vai fazer um jogo de extração e parece que tá muito zica, e ele fez aquilo que o Ark Riders fez, ele deixou o jogo diferente, ele fortinalizou o que o Ark Riders fortinalizava, entendeu? Ele fortinalizou o que já tava fortinalizado, não sei se deu pra entender, mas mano, o PUBG que tava morto, que tipo, tinha um Battle Royale deles, mas os caras nem tinham esperança, foi lá e lançou o jogo de extração deles, e parece muito interessante, tipo, mano, se isso daqui for um buraco negro no meio do mapa, se os caras meterem um buraco negro no meio do mapa, eu vou falar, pô, melhor jogo que vai lançar de extração. Mais legal ainda é que vai ser, né, concorrente de Ark Riders. Esse é o mais importante, porque temos que ter concorrência. E tipo, mano, olha esse print, ele não vai ser que nem o Tarkov, um negócio pesado, não sei o que, ai não, temos que ser sério. Não, ele vai ser um pouquinho amigável e, mano, isso que é o da hora, Então, o futuro, mano, a próxima tendência nos jogos aí, né, que a gente teve o Battle Royale, teve os jogos multiplayer aí de sobrevivência. A próxima tendência é essa, mano. A próxima tendência é o jogo de extração. E, mano, daqui a pouco o Fortnite vai estar copiando, vai ter um jogo de extração, vai ter o COD, já vai melhorar o jogo de extração dele, vai ter jogo de extração até no FIFA, mano. Pô, até no FIFA vai ter jogo de extração. Isso é muito interessante de pensar, mano. Que, pô, realmente era um jogo, é um gênero, na verdade, que a gente nunca pensou que ia ter, mano. É muito bom isso.